Olá, graça e paz. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2025 e nós damos sequência à nossa leitura do mês, livro de Atos, hoje capítulo de número 9. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram nos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos, tomando-no de noite e colocando num cesto, desceram pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, o levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou.
Viram-no todos os habitantes de Lida e de Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula de nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram-no no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a, chamando aos santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. É linda demais a história da igreja avançando aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Primeiro, esse Saulo perseguidor, aquele mesmo que consentiu na morte de Estevão, agora vai ter um encontro transformador com Jesus. Diz o texto que ele estava com cartas de autorização dos principais sacerdotes, dos anciãos, das autoridades, para ir a Damasco, perseguir, prender e maltratar e, quem sabe, até matar cristãos. Esse era a sua missão, esse era o propósito. Paulo estava furioso em perseguir a igreja. Mas nessa ida de Paulo, nesse caminho, ele tem um encontro com Jesus. Diz que uma luz brilhou ao redor dele e uma voz se ouviu: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao perseguir os cristãos, Saulo estava perseguindo o próprio Cristo. Afinal de contas, nós somos o corpo de Cristo, a igreja, os membros desse corpo. E ao perseguir um crente, é o próprio Cristo que estaria sendo perseguido. Então, o Senhor Jesus se apresenta para ele e o Senhor Jesus vai dizer: olha, você está me perseguindo, Saulo. Nesta visão, Paulo fica, ou nesse encontro, nessa grande luz, Paulo fica cego dos olhos por 3 dias e então ele é conduzido até a cidade. E lá na cidade há um discípulo chamado Ananias, que o Senhor, numa visão, aparece para ele e diz: olha, você vai até a casa de Judas, onde Saulo está lá orando, e você vai impor as mãos sobre ele, você vai orar por ele, e ele vai receber o Espírito Santo. Bom, Ananias sabia dos intentos de Saulo, a igreja estava alertada quanto a isso, e o texto registra que, no primeiro momento, Ananias dizendo: mas esse homem é o que está nos perseguindo. Mas em obediência e à ordem de Jesus, e ao esclarecimento de que Jesus estava fazendo de Saulo um vaso útil e que iria mostrar o quanto valeria a pena sofrer pelo nome de Cristo. Em obediência, Ananias vai, ora por Paulo, impõe as mãos. Paulo volta a ver, diz que como escamas caem dos seus olhos. E no mesmo instante ele é batizado. Saulo recebe o poder do Espírito Santo. E agora, este que perseguia a igreja, de um tempo para outro, agora é acolhido, primeiro por Barnabé, e ele começa a pregar, então, nas sinagogas, anunciando que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias também, e ele começa agora a confundir os judeus de Damasco, ou seja, esse não é o que perseguia os cristãos? Por que ele está pregando agora
e diz que apenas os gregos helenistas que querem matá-lo, né? Então há um momento também de dificuldade. Paulo tem que ser salvo por um momento, né? Os discípulos têm que descer ele numa muralha dentro de um cesto para salvá-lo. Depois ele vai parar em Jerusalém, lá ele continua, né, pregando ousadamente, com coragem, com ousadia, discutindo o evangelho. E, mais uma vez, Paulo começa a trazer problemas para os apóstolos. Então, eles mandam Paulo, ou Saulo, né, nesse contexto ainda Saulo, mandam ele para Tarso, ou seja, voltar para a sua terra. É como se fosse, olha, você não está pronto para esse momento ainda. Então, ele vai sair de cena nesse momento. E a igreja que vivia um momento de perseguição, né, de angústia, mas o texto, Lucas vai registrar que a igreja, na verdade, tinha paz. Por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e edificando-se no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Bom, a paz vindo de fora, mas há a paz de dentro, né? A igreja tinha paz com Deus, tinha paz nos relacionamentos, apesar de que o mundo atacava, que havia perseguição, ela estava em paz. E ela caminhava e por isso ela crescia em unidade. O texto segue falando que também de um homem chamado Enéas, que Pedro, quando chega em Lida, cura esse homem, que já vinha sofrendo aí, ele era paralítico, já há 8 anos, estava de cama, foi curado, e muitos se convertem ao Senhor com testemunho dessa cura, com esse milagre. E por fim, o texto termina com a história de Dorcas, que era uma mulher que era muito temente a Deus, que ajudava as viúvas, as mulheres mais pobres e as mulheres que haviam perdido seus maridos. Ela criou ali uma oportunidade de negócio, porque ela ensinava a costura, era uma artesã praticamente ali, e ela ajudou muitas mulheres, e quando ela morre, ela adoece e morre, as viúvas vão até Pedro dizendo, olha o que ela fazia pela gente. E ali um espírito de consternação, de compaixão. Então Pedro separa, ora por ela e ela ressuscita e ele devolve ela para essas mulheres que era tão amada. E o texto termina, diz que isso tornou conhecido por toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Aí entra o propósito, né? Por que Deus opera um milagre, um sinal, uma maravilha? Para que as pessoas possam colocar a fé não no milagre, mas em Cristo Jesus. Muitos se converteram ao Senhor. Aquilo que Deus faz na nossa vida é para testemunhar do Evangelho da nossa salvação. Se você nunca contou o que Jesus fez na sua vida, você precisa contar para alguém. Você precisa reunir seus amigos e vizinhos e dizer o que Jesus fez na sua vida. O milagre que Ele operou, quando te transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando perdoou seus pecados, te purificou e colocou o seu nome no livro da vida. Que privilégio! Não podemos deixar de falar daquilo que Deus fez nas nossas vidas. Lembrando, outrora perseguidor da igreja, agora um pregador do evangelho. Vida transformada. Paulo se tornou um agente do evangelho. Quem perseguia, agora é perseguido por causa do evangelho. Pois bem, nada melhor do que um dia depois do outro. Amanhã é um dia de boas novas. Hoje é dia de boas novas. Não esqueça, ao despertar, sempre é uma oportunidade de falar do amor de Deus. Deus abençoe sua vida. Nos vemos na próxima.